Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Comigo, Carlos Lopes, também com o Roberto Padovani. E o assunto que a gente vai conversar aqui essa semana é a inflação. A gente acabou de ter a divulgação do IPCA, inflação ao consumidor, inflação que veio em 0,33 em janeiro, resultado dentro das estimativas, igual ao resultado de dezembro, e que não é um resultado ruim. Apesar disso, a gente vê a inflação em 12 meses ainda num nível relativamente alto. A inflação em 12 meses acelerou, foi para 4,44, longe da meta de 3%. Para padrões históricos no Brasil, não é uma inflação muito elevada, mas considerando uma meta menor, como é de 3%, essa inflação em 12 meses ainda se encontra acima e exige um esforço do Banco Central de tentar, de fato, trazer essa inflação para a meta em algum momento, e é isso que o Banco Central está fazendo. Quando a gente olha para o resultado da inflação, tem uma diferença grande entre preços livres e preços administrados. Os preços livres são aqueles que não têm nenhuma regulação, determinação do governo, são preços que oscilam livremente. E esses preços têm rodado num patamar mais baixo. Os preços livres têm uma inflação acumulada aí nos últimos 12 meses de 3,40. Essa inflação mais baixa ela é composta por uma inflação muito favorável de alimentos, está rodando ali na casa de 2,20, de bens industriais, bens de forma geral, rodando na casa de 2,5, e esses dois grupos, tanto alimentos quanto bens, compensando uma inflação de serviços ainda muito alta. A inflação de serviços está rodando na casa de 5,30, resultado ou reflexo de um mercado de trabalho ainda muito aquecido, uma renda em crescimento, em elevação, que pressiona essa inflação de serviços. E outro item também que pressiona bastante essa inflação, ou tem contribuído para isso, são os preços administrados. Aí a gente pode incluir preços de energia, plano de saúde, medicamentos, estão rodando aí na casa de 7,5% ao ano. Então, uma inflação muito elevada nos preços administrados, ajudando a sustentar essa inflação em 12 meses num patamar um pouco mais alto. Olhando para frente, os próximos meses devem ter até uma aceleração da inflação no mês a mês, mas essa inflação em 12 meses deve voltar a cair e retomar essa trajetória de queda. E aí a dúvida fica sobre qual que vai ser a resposta do Banco Central diante desse cenário. Padô, conta pra gente qual que é a nossa perspectiva aqui para o Banco Central, como é que ele deve reagir nos próximos meses? Cara, não tem boas e más notícias para o Banco Central. Deixa eu começar com a boa notícia. A boa notícia é que a economia brasileira caminha para onde o Banco Central gostaria. E um crescimento acima de 3%, as projeções mostram o PIB oscilando ao redor de 2%, o que supostamente é algo mais próximo à capacidade do país crescer. Bom, se a economia cresce próximo à sua capacidade, então é natural que haja menor pressão inflacionária. E de fato a gente vê isso. O comportamento dos preços mostra que a gente teve uma inflexão na inflação e ela passou a convergir. Bom, se a inflação corrente melhorou, muito ajudada por câmbio e commodities, então as expectativas de inflação também começaram a melhorar. Então, a primeira parte da história é positiva para o BC. Ele subiu a taxa de juros no final de 24, isso gerou impactos no crescimento e a inflação começou a ficar moderada. Bom, mas infelizmente não são só boas notícias, tem os desafios também. Quais são eles? A gente tem visto dados da economia mundial e dados aqui no Brasil mostrando uma reaceleração do crescimento. Isso faz com que, portanto, seja mais difícil ver essa convergência no ritmo desejado da inflação. E é isso que a gente vê também. Como você comentou, a inflação está caindo, mas seus níveis ainda são muito elevados, muito acima da meta de 3%. Então a gente tem boas e más notícias. A primeira boa notícia é que a economia caminha para a direção que o Banco Central gostaria, mas a má notícia é que ainda tem muito desafio pela frente. A conclusão é um pouco o que a gente tem visto em termos de comunicação do Banco Central. Ele tem dito o seguinte, olha, eu tenho que reconhecer os avanços, portanto, esses juros nominais de 15%, um dos níveis mais altos em 20 anos, não faz sentido. Vale a pena calibrar esse aperto monetário, é isso que ele vai fazer. Então, provavelmente, ele começa efetivamente a cortar a taxa de juros, mas, por outro lado, ele tem comunicado que é preciso que esse processo seja cauteloso e dependente de dados. Ele precisa estar muito seguro que, de fato, a economia brasileira não vai reacelerar em função de mercado de trabalho apertado, gasto público, e, portanto, se ela não vai reacelerar, isso permite que, finalmente, em algum momento do tempo, a gente alcance o centro da meta de 3%. Então, o desafio é muito grande ainda. Como que a gente traduz isso em termos de cenário?
Provavelmente o Banco Central corta essa taxa básica até o nível de 12%. Tem um debate sobre qual é o ritmo que esse processo vai acontecer. Nossa cabeça é que ele tende a ser mais cauteloso. Mas, de qualquer forma, eu acho que os dados de inflação estão mostrando que tem um bom espaço para corte de juros nos próximos meses. É isso, nos falamos na próxima semana.